Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Com Direito e Café. E hoje eu estou aqui com a doutora Andréia mais uma vez. Seja bem-vinda, doutora Andréia, ao nosso podcast. E com a doutora Daniele, um prazer ter a senhora aqui conosco. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma grande alegria, né, estar aqui mais uma vez dividindo esse podcast, né, a convite da doutora Mariana, com Direito e Café. Dizer que eu estou muito honrada pelo convite e mais feliz ainda, né, por estar aqui ao meu lado, a minha mentora de superendividamento. E eu quero agradecer e tenho certeza que hoje o podcast será, né, um sucesso, que a gente deve falar aí bastante sobre superendividamento, sobre os superendividados. E muito obrigada, doutora Mariana. Então, gente, eu sou Daniele Rodrigues e estou aqui a convite da doutora Mariana. Também um prazer que estou conhecendo pessoalmente aqui minha mentorada Andréia, entrou na última abertura de vagas da minha mentoria. E eu já advogo há 18 anos, já tenho aí um tempinho. Não vou falar a minha idade, mas já são 18 anos advogando, né? E com certeza, vocês têm que assistir esse episódio, porque eu vou entregar aqui o ouro. Ó, falou, hein? Tá gravado. Bom, meninas, vamos começar. A gente vai falar sobre o tema que a doutora Daniele é especialista, né? Vamos fazer ela botar o ouro aqui nessa mesa. Com certeza. Doutora Daniele, eu queria que a gente começasse a conversar sobre as características. A lei é relativamente nova, né? A lei do superendividamento. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor em 2021, que foi um ano, inclusive, muito difícil para a gente aqui. E aí, eu queria que vocês duas, né, conversassem um pouquinho para dizer para a gente o que caracteriza, o que deixa caracterizado uma pessoa superendividada hoje no Brasil. Quais são as características que o judiciário entende por superendividamento? Vamos lá, quem começa? Eu? Então, vamos lá. A lei, ela é nova, ela é de 2021. Só que a tese, ela é antiga. Então, você vai ter, pelo menos assim, doutrinas da minha primeira pós-graduação, que foi Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil. Você vai ter ali, se eu não me engano, o livro era, que se chama, né? Contratos no CDC, ou algo desse, se eu não me engano, a da Penegrini. E aí, ali eu aprendi a tese. Então, até o que me levou a começar a advogar na área do direito bancário foi porque meu pai era servidor público aqui do estado do Rio de Janeiro. Meu pai era policial militar, endividado, e era policial militar honesto, então era muito endividado, né? Porque hoje a polícia tem outra realidade. E quando eu já estava no final da faculdade, eu falei assim pro meu pai e pra minha mãe: vocês querem ajuda? Porque eu vi que estava bem apertado lá em casa. Então, eu falei: vocês querem ajuda? E você se formou... de 18 anos que você advoga, né? Então, isso aí eu estava pro final da faculdade, vamos colocar aí uns 22, 21 anos, por aí. Eu me formei comecei a advogar com 23. E aí, o ano que você se formou era qual? 2006, foi quando 2006 eu colei grau, né? Terminei em 2006, comecei a advogar em 2007. E a gente já tinha uma tese, então... Já tinha, porque a tese do superendividamento é de década de 80, veio da França, que inspirou aqui a legislação nacional. E na França é no Código de Defesa do Consumidor francês, que não vou saber repetir agora, mas eu tinha até decorado, mas a gente esquece. E eu comecei a usar essa tese. E usei essa tese para fazer aquelas ações de limitação de... Exatamente. Uhum. Que era limitação de desconto. Uhum. E aí eu usava como analogia, por quê? Entenda. Quem é CLT, e também comecei a advogar para parente, né? E aí eu tinha... Todas nós. Todo mundo. A gente começa a advogar para os parentes. Então eu tinha uma tia, né, que bem endividada, não era servidora pública, mas era CLT e tinha boa parte da renda comprometida. Então, caía o salário lá e tinha quase aquela retenção integral do salário dela. Uhum. Então, eu ingressei com a ação e eu falei, advogado cria tese.
Então, eu vou ter que convencer o juiz a aplicar a legislação que fala sobre limitação de descontos, que antes era uma lei que regulamentava o INSS e falava entre 30 e 35, mas antes nem tinha RMC, para você ver como é que eu sou velha. Então, era 30%, aí depois entrou os 5% do cartão consignado. E foi daí, né, no caso, que eu comecei a usar essa tese. E hoje, com a lei de superendividamento, ficou mais fácil, porque antes a gente falava muito de empréstimos consignados. Hoje a gente fala de dívidas de relação de consumo. Então, vão entrar todas as dívidas daquele consumidor endividado. Então, quando você começou, eram apenas as dívidas descontadas no contra-cheque. Exatamente. Não entravam as outras dívidas de consumo. Exatamente. Se a pessoa tivesse um empréstimo pessoal, ela tinha que lidar com isso. E então, a limitação vinha só dos descontos em folha, digamos assim. Na verdade, o que eu usava? O empréstimo pessoal, que está descontando ali na conta corrente, e também se tivesse algum consignado em folha de pagamento, que CLT também pode fazer a consignação. Acredito que naquela época não tinha ainda essa possibilidade de consignado na CLT. Né? Oh, que louco isso, né? Vai denunciando a idade. Mas acredito que não tinha. Então, eu tinha que tentar fazer o juiz entender de que, olha, vamos aplicar como funciona para o consignado para esse consumidor aqui que tem o empréstimo com pessoal. CLT? Isso. Caramba, não era servidor público. Era CLT, não era você servidor. conseguia fazer a redução. Isso, porque já existia essa questão do superendividamento. Colocava um parágrafo só falando disso, né? Um parágrafo não, né? No caso, uma parte da petição só falando da tese do superendividamento, do consumidor, de crédito responsável. Coisa que se fala há muito tempo e a gente não... Para mim, isso era de agora. Só que eu acredito, né, que, como a professora está falando, vou falar professora, tá, gente? Mas pode chamar de Dani. A Dani. Então, assim, era também, acho que, mais fácil naquela época do que hoje, né? Porque o direito bancário hoje, ele deu um boom. E quando a gente vem falar do superendividamento... Começou essa história de crédito responsável. Porque já se falava lá atrás, mas não tinha tanta ênfase como... Não, e eu achando... Eu me formei em 2015. E eu achando que não existia. Falei, esse negócio começou agora. É novidade. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí na faculdade a gente não ouve falar de direito bancário. Fácil para trabalhar, né? Para advogado trabalhar. Exatamente. E a gente conversou sobre... Antes de eu entrar nessa parte, deixa eu só... concluir aqui. A gente tem uma diferença entre o consumidor endividado e o consumidor superendividado. Qual é essa diferença? Vamos lá. Para mim, se você tem boa parte da remuneração comprometida com o banco e tá difícil de pagar as contas básicas da tua residência, você já está cancelando o plano de saúde, você atrasou o colégio dos filhos, para mim, já está super endividado. É porque é muito subjetivo, né? Então, tem juiz que vai falar, tem que comprometer o mínimo existencial. Aí eu vou falar, ok, o que é um mínimo existencial? Porque, para mim, o mínimo existencial é um padrão de vida, para você pode ser outro padrão de vida. Se eu colocar, que um mínimo existencial para quem é um desembargador, eu vou colocar que esse desembargador vai ter que viver com R$600? Sim. Então, tem algumas, digamos assim, algumas regras que elas têm que ser flexíveis. Então, hoje eu vejo qual é a situação do meu cliente. O meu cliente realmente está difícil ele pagar as contas básicas dele, já está chegando no grau de ficar refinanciando o empréstimo com um banco, porque o banco também tem muito interesse que você fique endividado. Exatamente. A gente falou isso no outro banco, episódio, né? O lucro dele é na dívida. Exatamente. O lucro dele é na dívida. Quando ele disponibiliza um cartão de crédito de 50 mil para você e você está pagando certinho, ele não tem lucro nenhum. Não tem lucro nenhum. Nenhum, a não ser, mas você paga anuidade. Não, isso não vai enriquecer o banco. Vai enriquecer quando você estourar os 50 mil e ele fizer... E pegar um outro produto. Exatamente. Ele vai te vender uma renegociação, que aqueles 50 mil já viraram 100 mil. É isso que está o lucro dele. Essa é a verdade, mas ninguém fala. Uma cliente me procurou semana passada, aí falou que pediu para eu
fazer uma análise do extrato dela, porque ela achava que o banco tinha errado com juros e um monte de coisa que foi entrando, né, na conta dela. Ela é professora do Estado. Aí ela hoje me mandou uma mensagem assim: eu tô te mandando essa mensagem antes de aceitar, para você me dizer se eu posso aceitar ou não. Ela estava com uma dívida, sei lá, de 70 mil no banco. O banco já ofereceu 35, já ofereceu 20 para ela quitar. E agora ofereceu um empréstimo com 1,50% de juros. Para ela poder quitar um empréstimo de sei lá quantos mil, para ela quitar por 20, né? E receber... Perguntou se ela queria receber o troco. Eu falei, minha irmã... Corre. O banco não quer que você apenas quite o contrato, né? A sua dívida. Sim. Ele não vai te oferecer nada que não gere lucro para ele. E eu acho que isso é a maior dificuldade do consumidor, né? Eles acham que... Você falou até no podcast com o Léo, né? As pessoas acham que o banco quer ajudar. A professora fala... Só, o banco não quer ela sempre ajudar. fala, o banco não é seu amigo. É e isso. eu levei, entendeu? Como mantra para mim. Quando o cliente chega no meu escritório, eu falo, o gerente não é seu amigo. Porque eles não vão te ofertar nada que não gere lucro. Não, assim, o banco faz acordo. E acordo muito bom. Semana passada a gente conseguiu mais de 1 milhão de redução de dívida para o cliente. Eu vi no seu stories. Eu falei para ela, se ele já te ofereceu 20, é porque não é 70. Exatamente. Exatamente. A diferença é com quem você vai negociar. Quando você está negociando diretamente com o gerente tem que bater meta. O gerente, ele é funcionário do banco e ele, enfim, está tudo bem, ele tem que bater a meta dele e não é interessante negociar diretamente com o teu gerente. Ah, Dani, eu conheço alguém. Ok, pode ser que você conheça alguém que conseguiu um excelente acordo, foi feito pelo gerente, tá? Mas não é o padrão. Isso não é o padrão, não é isso que vai acontecer na realidade. E aí, o que a gente tem em contrapartida? Quando você faz uma ação revisional ou uma ação de repactuação de dívidas ou uma negociação extrajudicial, mas procurando advogado, que vai entrar em contato com o jurídico do banco, já sabe qual é o valor real da sua dívida, então já sabe que vai fazer o acordo em cima disso. Tem a questão do provisionamento bancário, então a gente também sabe que... quanto maior for o tempo de inadimplência daquele contrato, maior vai ficando o desconto. Então, a gente sabe disso, a gente já tem os caminhos certos. Enfim, e aí a gente consegue negociar ali com o banco, mas de maneira estratégica, também não vai ser do dia para a noite, né? E isso, normalmente, o cliente super endividado, ele é um pouquinho ansioso. Demais. Então, ele manda mensagem todo dia. Como é que tá o processo? Sim. E eu falo, olha... Não, e é difícil de lidar, né? Muito, muito, porque você tem que controlar a ansiedade da pessoa. O emocional está muito abalado. Então, às vezes, você tem cliente que me manda mensagem no direct, porque sabe que sou eu que respondo lá no meu Instagram. E aí não quer, às vezes, falar com a equipe lá do escritório. Então, já manda para mim, tipo, eu tô muito mal, eu tô pensando em dar fim à minha vida. É nesse nível. Nesse nível. Um policial militar, ele mora hoje em dia com a sogra, entendeu? Teve até a audiência dele na semana passada e ele falou mesmo, na hora da mediadora, fazendo o plano de pagamento, a gente estruturando, né, o plano de pagamento dele, ele falou que, assim, ele só quer voltar a viver porque ele não tem mais vida, entendeu? Porque ele tem que ajudar a metade do gás, a metade da luz. Então, assim, o salário dele, no contra-cheque dele, chega a quase uns 13 mil reais. Mas não tem dinheiro, ele não tem mais renda nenhuma. Essa minha cliente que eu falei, ela tem uma matrícula no estado e uma no município. Aí, em um, ela recebe em torno de 10, no outro, 4. O de 4, ela recebe líquido R$1.000. E o de 10, ela recebe líquido por volta de 4, 3, 4. Sim. E aí, eu juntei tudo, né? As duas rendas para fazer o cálculo. E aí foi o que eu estava falando com vocês no começo. Ela tem sobrando, né? Em torno de 30% dos descontos do contra-cheque, fora os gastos que ela tem pessoal. Que às vezes tem também empréstimo pessoal, tem um cartão de crédito, tem um cheque especial. É isso aí. E aí as pessoas... eu acho que, assim, a gente até comentou no outro... eu acho que quando você... um bom medidor do superendividamento é
quando você começa a pegar um produto para pagar o outro. Né? Você tem uma dívida de cartão de crédito e aí você pega um empréstimo para pagar o cartão de crédito. Ou você tem uma dívida na conta Cheque corrente, especial. aí você pega o cheque especial para pagar a conta corrente. Dependendo... Não é assim, não. Dependendo de grau de endividamento, às vezes pode ser até uma saída. Aí é questão de Sim, estratégia. É questão de estratégia. Exemplo, você tem uma proposta de acordo muito boa, que é para quitar 95% de uma dívida que tem os juros muito mais altos. E aí, às vezes, você vai conseguir um empréstimo pessoal, ou um consignado com juros muito menor, você consegue quitar a outra dívida. Então, é uma questão de cálculo. E, assim, esses manejos extrajudiciais, como é que funciona? Você consegue bastante mexer, assim, no extrajudicial ou 90% você precisa judicializar? Então, lá no escritório, a nossa estratégia é ingressar com a ação para provocar o banco. Aí até porque, normalmente, quando são contratos que o nosso cliente está inadimplente, a gente já começa a receber propostas. Então, todo dia no e-mail do escritório tem proposta de escritórios. E aí, um outro ponto que eu bato muito nessa tecla com o meu time lá no escritório e também falo para os meus mentorados. Cuidado com golpes também, não o golpe do falso advogado, mas golpe do falso banco, correspondente que vai estar negociando. Tem histórias de escritório que gerou prejuízo para o cliente porque não era o banco realmente que estava falando. Então, como as informações hoje, a gente tem... Vou colocar o exemplo da semana passada. A gente teve um vazamento de dados absurdo, que entra Facebook, Instagram, Google. Então, tanto que eles recomendaram para todo mundo mudar a senha. Sim. Então, imagina, se as maiores empresas, as mais ricas e mais protegidas do mundo têm vazamento de dados, você jura que o seu banquinho roxinho... né? Que nem é banco... Né? Que vai ter até que mudar o nome por conta teve uma resolução agora do Banco Central que, se não for banco, realmente não pode usar o nome banco, nem bank. Aí você jura que não vai vazar os seus dados. Então, se vaza os seus dados, vaza a informação financeira. Inclusive, vai falar, olha, você está devendo, é X, eu sei que a sua última compra foi em tal lugar. Vai saber tudo. E quem é que não vai falar que eu não estou falando com o banco? Ele sabe tudo, ele tem todos os meus dados. Os consumidores vêm sofrendo golpe. Exatamente. Então, estratégia lá do escritório, a gente ingressa com a ação. É uma revisional e eu sei nem que tem... Às vezes, a gente faz o cálculo e já sabe que nem tem abusividade naquele contrato. Mas o cliente está inadimplente, a gente vai provocar o credor através daquela ação. Ou se meu cliente já é réu, numa ação de cobrança, então eu já sei quem é o escritório daquele banco, porque, exemplo, a gente tem os bancos e cada banco tem não só um escritório representando numa ação judicial, já são vários. E aí eu tenho que saber qual o escritório que está naquele processo. Eu vou olhar aquela ação de cobrança, eu vou ver, esse escritório aqui. Eu vou entrar em contato diretamente com aquele escritório para tentar negociar, né? Já mostrar que, olha, meu cliente tem a intenção de negociar. E aí, assim que eles apresentam a defesa, você já tenta um acordo. Você não espera o banco... Depende do nível de endividamento. Exatamente. O nível de endividamento, se aquele cliente tem realmente como tá honrando o compromisso, está pagando, porque outra coisa também é ser... Porque uma coisa é entrar em contato com o jurídico... E o cliente não poder pagar. Não, aí você... Então, loucura. Não perde... A gente perde o nosso tempo. E perde o Não, mas eu acho que isso é importante também, a gente saber o nível de comprometimento que o cliente tem para arcar com isso, né? E eu acho isso muito importante a gente esclarecer até quando o cliente contrata, assim. Até para saber qual estratégia vai adotar. Né? Você tem algum valor disponível? Quanto seria? E uma coisa que a Daniele... ela ensina na mentoria, né, e que eu estou aplicando agora lá no escritório, é a questão da provisão, né? Que ela sempre fala, a gente entra com a demanda da repactuação de dívidas, mas a gente tem que instruir o cliente que ele precisa ir guardando determinados valores para quando a gente chegar na audiência, aquele credor que está uma dívida de 20 mil e ele vem com 2 mil e a pessoa... né, menos de 90% aí do valor da dívida, ele está dando a oportunidade. E o cliente ali, ele se nega, né, tipo assim,
para tentar mesmo forçar o judiciário, né, professora, a pagar lá só o mínimo lá, né, que é estabelecido por lei, a gente também colocar uma cláusula no contrato, porque aí o escritório ele conseguiu reduzir a dívida. Exatamente. Mas você que não quis, em tese assim, aceitar. Porque ontem mesmo, um cliente lá do escritório, ele entrou em contato. Aí eu falei para a estagiária, eu falei, olha, fala com ele se ele está fazendo a caixinha. Porque a gente já entrou com o processo dele. Daqui a pouco vem a audiência de conciliação. E chega no dia da audiência, o credor vem com a oferta. Aí não tem o valor para pagar. Mas aí a caixinha vocês orientam eles a fazerem... Porque, por exemplo, tá super endividado, não tem como pagar nada. E aí, vocês conseguem eliminar e pedem para fazer a caixinha ou... Tem outra estratégia para ele conseguir juntar esse valor? Que não seja no CPF dele, principalmente se ele estiver devendo e já está respondendo uma execução. Então, eu vou falar, olha, você tem aí alguém, um pai, uma mãe, um filho, algo que tenha uma poupança, que seja, pronto. Está resolvido ali o problema. Então, ele já começa a provisionar. Não pode até... Gente, na hora de provisionar, pode ser até embaixo do colchão. Porque quando você quer... Você dá seu jeito. Mas eu digo assim, aí a gente tem que adotar também estratégias para que ele tenha como provisionar. Mas aí você tem que saber qual é o nível de endividamento do seu cliente. Se ele já está respondendo uma ação de cobrança, se já está numa fase de uma execução, aí... E é aquilo, a Dani, ela atua muito com servidores públicos. Lá no escritório também a gente vem atuando bastante com servidor público. Então, eles não têm somente também o que está ali... que vem do governo. Sempre eles fazem algum extra. Sempre tem, eles têm o extra. Porque tem que sobreviver, né? Exatamente. Então, assim, tem como, às vezes, tira R$200, vai colocando lá no cantinho, caixinha. Isso aí. Não, até mesmo quando a gente consegue liminar para limitar descontos. É difícil. No início, a gente conseguia mais. Agora, está mais difícil. Meio que parece que o judiciário fica relutante. Ah, não, se endividou porque quis. Não existe isso. Ninguém se endividou porque quis, né? Acordei hoje, eu quero me endividar. Não é assim que funciona, nunca foi. O endividamento, ele é gradativo. E você vai endividando com o tempo. Pedro faz isso. Eu acordei hoje, eu vou... vou estourar o cartão. Vou usar 50 mil. Vou estourar o cartão. Então, não é assim que funciona, até porque você tem padrão comportamental, padrão de compra, enfim. Só que a gente está vivendo hoje, ontem eu estava até conversando lá com a minha equipe, que eles estavam comentando comigo que já 2 audiências, que na audiência o juiz quis fazer uma cariação com o nosso cliente, perguntando justamente, por que você se endividou? Eu falei, o quê? Juiz perguntando isso? Aí você, pela ordem. Aí... Pode fazer, espera ela concluir. Seja comportado. E aí eu peguei e estava falando com eles lá, eles até anotaram, falei, 2 teses que você vai rebater. O juiz perguntou sobre isso, você vai simplesmente falar o seguinte. Primeiro, o endividamento se deu pelo crédito irresponsável que o banco forneceu aqui. Então, o banco, ele sabe o quanto de comprometimento aquela família tá, e é um crédito irresponsável porque é assediado, liga para você falando, olha, faz aqui uma portabilidade, você vai ter um troco. Quanto mais dívida... Foi o que eu falei no começo dessa minha cliente. Quanto mais dívida você tem, mais contato o banco faz. Isso. E aí, ela me mandou um print ainda agora. E aí, o que você achou? Vamos fechar? Vamos fazer? Exatamente. Vamos então, para você quitar. E aí, embute na cabeça da pessoa que é a única solução que ela tem. Então, você tem o assédio bancário vinculado ao crédito irresponsável, tá? Então, primeira tese. Segunda tese, eu falei pra minha equipe, eu falei... Parabéns. O Google aqui atrapalhando aqui a gravação. E aí... você tem a segunda tese que você vai falar em audiência. Você é advogado, está assistindo aqui. e o juiz falou, me explica como é que se endividou. Você vai simplesmente chegar e falar assim, excelência, deixa eu explicar como funciona inflação. Tá? Quando o nosso cliente passa num concurso e ele ganha ali os 20 mil, né? Tá ótimo aqueles 20 mil. O filho vai estudar nesse colégio, né? Vai contratar esse plano de saúde, tá tudo ótimo. E tem uma coisa que se chama inflação.
Então, tudo vai tendo reajuste anual, mensal, que seja. E o salário não acompanha. Exatamente. Então, vai ficando mais caro Aí, como é que manter cai o o mesmo padrão? padrão de vida que você tinha. Só que é imperceptível. Porque a inflação, ela não é... esse mês está acompanha. 1% e 20% no mês. Sim. Não existe isso. Não, é no muito mês bom que a gente vem. falar sobre isso nesse momento que a gente está vivendo. Isso. Né? Porque Não, a gente tá... Instável. A gente está no pior cenário econômico, Exatamente. acho que dos últimos 20 anos. Sim. Então, assim, para quem advoga para endividado, às vezes, né, eu sou muito ansiosa. às vezes a pessoa nem sabe como que chegou. É. Como é que você se endividou? A pessoa não sabe responder. Porque... Ela não sabe porque ela não consegue perceber Exatamente. que teve reajuste em tudo e servidor público, o reajuste ele não é com base na inflação, ele é com o político que entrou e falou que para aquela classe ali eu vou fazer. Essa merece tanto. Exatamente. Sabemos, E é assim que funciona. funciona. Então, é só você dar essa aula para o juiz na audiência que eu tenho certeza que ele vai tomar vergonha na cara e não vai mais perguntar isso para nenhum outro advogado. Porque não existe você perguntar para uma pessoa que está endividada, que está demonstrando a boa vontade de repactuar as dívidas, porque nenhum cliente meu quer dar calote. Todo mundo quer, olha, eu quero Pagar. sair da dívida, Não, eu e se quero você pagar tá e pagar entrando o que com uma é ação de justo. superendividamento, não é porque você quer dar calote. Sim, e é igual eu falei daquele cliente. Ele falou, a única coisa que eu quero é voltar a viver. Mas, tipo assim, de cabeça erguida. Eu quero pagar, mas o que eu posso pagar é isso. Entendeu? Então, se mostra a boa-fé dele. Que ele não Exatamente. está ali para poder querer... E eu tive uma revisional que o juiz Se esquivar. deu uma sentença sem intimar, sem contraditório. Ele não intimou o banco para apresentar a defesa, julgou o mérito antecipadamente e falou assim na sentença: comprou porque quis, financiou porque quis. Tô falando de forma assim, Sim. né? Comprou porque quis, financiou porque quis. E agora você não vai acionar o judiciário, ele usou esse termo. Mas isso que eu Para de deixar revisional de veículo. Você não vai acionar o judiciário para deixar de pagar. Você está usando o judiciário para tentar deixar de pagar a sua dívida. Totalmente arbitrário, né? Aí eu tive que apelar, alegar Totalmente cerceamento de defesa. sim. Mas ele era juiz ou advogado do banco? Pois é. Ele confundiu. Pois é. Pois é. Faz sua pergunta, Pedro, para eu mudar aqui o tema. Pode, claro. Oi, gente, tudo bom? A gente penetra. Então, você lembra que eu falei esses dias? Eu até conversei com você esses dias. O banco, às vezes, acontece do nada. Eu acho que ele vê que você está usando recorrente, por exemplo, cartão, alguma coisa assim. Do nada, ele te manda um limite absurdo, assim, eu não sei se... como é que... Pra não sei você se vocês se sabem endividar. como é que funciona isso. É tipo assim, eles já fazem isso vendo a tua movimentação justamente para... olha só, como ele está usando concorrente... Está usando Recorrente. Então, vamos lá, olha. Faz um limite. Claro. Vai lá, compra aquilo. É Ele assim? quer, e ainda mais o cartão de crédito, né? Que Não, os juros... Exatamente. Não, e a pessoa tem uma renda, por exemplo. Vamos supor que ele ganhe 10 mil reais. Tem um fixo de 10 mil. E tenha um... Posso falar o valor que você me falou do limite? Oi? Pode falar. É black. Ele tem um limite de 50 mil. Aí... Do nada, ele vem pagando recorrente, ainda que não use os Direitinho. 50. Sim, vai aumentar. Aí o banco vai e joga para 100, 150. Sim, ele quer que você se endivide. Porque Essa é a intenção. a intenção do banco é que você entenda o cartão de crédito como uma extensão da sua renda. E aí é o que não é. e a Dani falou. Não é não. O crédito não. responsável que não tem por parte das instituições Exatamente. financeiras. E Porque aí, o que ela quer é Eles que o querem consumidor... você- Então, assim, eu tinha colocado aqui como parte da pauta essa questão do... o banco, então, ele tem responsabilidade, né? Acho que isso vai responder até a pergunta do Pedro. O banco tem influência e responsabilidade no endividamento do consumidor, né? É interessante para o banco... É lucrativo. Sempre. É lucrativo, porque você faz, exemplo, a pergunta do Pedro, e é muito comum, tá? Se você está pagando em dia o teu cartão de crédito, o banco vai te dar mais crédito. Só que, quando você assinou a abertura de conta corrente, você está informando que a sua renda é, exemplo, 10 mil mês. Ele já começa te dando um cartão de 15. Uhum. Pô, essa matemática Não fecha. A conta não fecha. Não fecha. Tem uma coisa errada aqui. Então, a ideia do banco é, ok, deixa eu ver até onde essa pessoa até onde ela consegue ir. Até chegar o momento que aqueles 50 mil ele não vai conseguir mais honrar aquele compromisso, vai estar endividado, ele vai ficar inadimplente,
ou ele vai começar a renegociar com o banco de maneira que essa renegociação vai ser sempre refeita, porque está comprometendo a renda dele, então ele vai, exemplo, 50 mil está devendo, aí renegociou para 90 mil. O pago mínimo. Não, e o troco vira uma nova dívida. Eles te dão um troco para que você faça uma nova dívida. O pago mínimo do Normalmente, a renegociação de cartão de crédito não vai ter o troco. Vai ser uma confissão de dívida, já para que, se você não pagar, o banco possa entrar com uma monitória que é mais rápida. Cara, eu recebi em vez de uma ação de cobrança. O banco pegou o cheque especial e o cartão de crédito e fez ele assinar uma... Confissão de dívida. Aí ele juntou as duas dívidas num contrato só, o cliente assinou. Aí eu falei... Não leu? Eu não tenho nem... Então, essa renegociação é a estratégia do banco. É, para ele ter a assinatura do cliente, né? Exatamente, porque quando você faz o contrato de abertura de conta e tem ali que eu estou contratando cheque especial e contratando cartão de crédito, normalmente é o limite inicial, que eles vão colocar bem baixinho, vão colocar R$1.000 de cheque especial e 5 mil de cartão de crédito. Só que você, na convivência bancária ali com o banco, né? Você, com certeza, esse não é mais o limite real. E quando chegar no valor da dívida que você estiver devendo, não vai ser esse contrato. Então, o banco ele vai precisar que você assine uma confissão. Exatamente. E aí, ele precisa que você assine uma confissão de dívida para ele gerar o valor real e ter um título executivo. Senão, ele vai ter que comprovar, ele vai ter que entrar com uma ação de cobrança. Exatamente. E aí vai atrasar mais um pouco o processo, a execução. Aí, então, tudo é estratégia também do banco. A má fé por parte das instituições bancárias. E, assim, a importância do cliente, quando ele vai, ele lê o que ele está assinando. Porque aí depois, tipo assim, não tem como. Eles ingressam... Vai ingressar com a demanda judicial. E aí, como é que você faz a defesa se está lá assinado que você assinou a confissão de dívida? Exatamente. Difícil. Aí tem cliente que fala assim... Principalmente. Olha o banco ouvindo. Olha o banco escutando a gente. Ele ouvindo assim, eu ganho 50 mil. Aí, opa, é agora que eu vou aumentar esse limite. Pô, o limite dele tá só 50, então peraí. Não, calma. Aqui tem um black aqui para você, tem o cartão black. Então, assim, lógico que o banco ele tem uma função social. A gente não pode esquecer que existe função social das instituições bancárias, né? Serve realmente para que a gente consiga crédito para investir no escritório, consiga crédito para conseguir investir na empresa, que é a questão do capital de giro. Tem uma função social, sim, o banco, né? Tanto que você tem toda essa importância, a gente tem regulamentação do Bacen, mas... Eles não atuam com responsabilidade. Exatamente. Só que a gente está numa sociedade de consumo, que a gente é estimulado a consumir o tempo todo. Esse telefone aí é moderno, amanhã já tem outro mais moderno ainda. E aí você tem que muito saber. rápido, né? Exatamente. Um ano tem um telefone e o seu já não está prestando mais. E você é cobrado pela sociedade para você se enquadrar dentro do padrão, senão você não é aceito também pela sociedade. E a Dani até fala, meus estagiários tinham um iPhone. E aí eu ficava, gente, mas nem eu tenho e eu com Redmi, foi a mesma Redmi coisa. Note, gravando vídeo com Redmi. Eu comprei um iPhone que já tá pronto pro lixo, tá na hora de trocar já, porque é isso, eles atualizam já para você. Não, e chega uma hora que ele não atualiza mais, chegou uma hora que... Exatamente. Que você não tem espaço mais para nada. Já pagou tudo, não tem espaço. Tem o nome. Ele te obriga. Absolucência programada. Te obriga a comprar outro. Pra você comprar outro. Mas assim, eu digo assim, a gente, dependendo em que contexto você está inserido, você é forçado, né, socialmente, a aderir a algumas coisas. Eu não gostava do iPhone. Eu comprei um iPhone porque aonde eu ia, as pessoas me olhavam torto, me davam menos credibilidade, porque eu não tinha uma bolsa bonita, porque eu não tinha um iPhone, porque eu botava na mesa um Android. E aí eu falei, cara, eu nem queria, mas eu vou ter que me enquadrar. Então, assim, às vezes, por exemplo, você atende um profissional, um servidor que recebia 20 mil reais, recebe 20 mil reais, e foi o que você falou, pagava uma escola de 3 mil reais para o filho. E aí agora a escola está 4 e o salário dele continua 20 mil reais. Aí. E aí ele tem que se adequar
porque aí também ele vai Isso. mudar o padrão de Isso. vida. Ele não vai, Então, ele não e vai ele tirar o também filho não dele. quer. Não vai E tirar. não quer, né? Mas E assim, muitos e às não vezes querem. é até prejudicial. Por exemplo, foi o que você falou da outra vez que você atendeu um cliente que ele não queria que a família soubesse que ele estava Não, endividado. a gente Isso é entrou. Porque como que ele explica? A gente até entrou já com a demanda Vai que é um dele cara também. que tirou a mulher e falou assim, não, fica aqui que eu vou sustentar todo mundo. Mas Botou a mulher, isso- a mulher fica em casa. A Ih, Dani muito comum. também, ela fala sobre Entendeu? a questão, você paga um condomínio na Barra da Tijuca. Lá, 3 mil, você precisa reduzir porque você está super endividado. A pessoa não quer sair daquele condomínio, não quer vir, de repente, morar num lugar mais humilde, porque ele não quer mudar o padrão dele. Mas aí bem vezes entra a a questão de gente- segurança. Não, e às vezes também, por exemplo, se Então, tem criança pequena que já está adequada ali a uma realidade, a um tipo de rotina, para a pessoa deve ser muito difícil você ter que dar um boom de mudança de rotina por conta disso. Então, assim, eu acho que... E aí a gente entra numa outra questão, que já me falaram que eu tenho só mais 30 minutos. Eu já vi. Mas, assim, do judiciário entender, né? Porque se fosse o desembargador que tivesse endividado... Igual Aí teve, esse eu né? consegui até gratuidade de justiça. Não é? Isso que eu ia Esse falar. consegue até Entendeu? gratuidade, Pois é. né? Pois é. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que cabe também e eu vejo muito eu tenho percebido muita dificuldade do judiciário de entender a matéria bancária. Sim. Ou querer entender a matéria bancária. E se esforçar para fazer a legislação valer. Porque, pô, eu falei com a doutora André, eu fui sustentar 15 dias atrás uma fraude, o banco foi revel e o desembargador proveu o recurso do banco. Todo mundo faz a mesma cara que você, menos o desembargador. Entendeu? Então, assim, eles não têm, entendeu? Eles não têm interesse em ter conhecimento, e aí a gente não vai entrar aqui no mérito de por que eles não têm interesse, mas eu tenho percebido muita dificuldade deles terem esse conhecimento, buscarem o conhecimento, porque, pô, se tem tem, resolução, não tem quer. norma, tem lei, entendeu? Às vezes até tem conhecimento, mas não quer aplicar. não quer aplicar. Então, aí a gente vai colocar o seguinte: a gente tem a maioria dos servidores públicos que não queriam ser servidores, né? Estabilidade. Deixa eu fazer aqui o concurso, E aí estabilidade. faz de má vontade, né? Faz de má vontade, não queria estar ali, está odiando o trabalho deles, não quer facilitar a vida de ninguém. E se tem excelentes funcionários públicos, juízes que são extremamente Já tive consumidor. inclusive, essa sentença Que você lê, que você fala, meu Deus, isso aqui é uma essa doutrina. sentença que lindo. ele derrubou, que o banco foi revel, foi uma sentença maravilhosa. Ele decretou a revelia, restituição em Em dobro. primeiro grau, né? Em primeiro grau. E o cara fala... Vai. Entendeu? Isso é muito frustrante Muito. pra gente, Profissional, pro não. profissional, pra gente que milita do direito, que a gente está na outra ponta. Então, a gente sabe o que aquela família está passando, a gente sabe que aquela pessoa está quase desistindo da vida por conta de uma dívida. E a maioria dos problemas emocionais, eu posso falar com certeza, que vou colocar aqui, chutar por baixo, assim, mais de 50% dos problemas emocionais, com certeza, tem a ver com dinheiro ou a falta do dinheiro, né? Não, e Por de quê? saúde também, que aí o corpo começa a Exatamente. responder. Porque o dinheiro... muita gente fala, porque o dinheiro não traz felicidade. Ok, mas ninguém paga boleto com sorriso, isso é verdade. Exatamente. O dinheiro, ele é um facilitador. E o potencializador daquilo que você já é. Eu conheço uma pessoa que é muito rica, é muito escroto. O dinheiro potencializou que ele já era escroto. Se fosse pobre, ser um escroto pobre. Isso que é verdade. O dinheiro, ele só potencializa aquilo que você já é. Eu sou uma pessoa muito boa, ajudo muita gente. Quando tiver recurso, mais você consegue. E isso é fácil. O dinheiro, ele é um potencializador. Mas ele também é um facilitador. Ele é um facilitador para deixar que você mantenha a segurança da sua família, né? Você consegue pagar um plano de saúde, não depender de SUS, né? Aí o pessoal vai falar... vai Não tô militar. falando, não tô falando Ninguém mal tá de falando. SUS. Sim. Eu tô falando... Mas é difícil, todo mundo Graças sabe a que é Deus difícil. temos, É demais. que tem uma diferença A de realidade, tratamento. Com Sim. certeza. Então, eu tenho uma amiga da família que ela teve câncer nos ossos e A fila do ela tá SUS é esperando gigantesca. até hoje ser chamada pelo SUS. Uma amiga minha teve que entrar com um pedido liminar para a mãe da Conseguir. cliente dela estava morrendo. Sim. Sangramento todos os dias. E ela É tava na sorte, fila né? Deus.
e cacetada. É Deus. E aí ela fala aí vai ter que- Não é um Faustão da vida, né? Então, Aí essa nossa amiga conseguiu pro hospital aqui do Rio, Universitário do Fundão. E aí ela já fez todo o tratamento, ela já fez o transplante de medula e ainda não foi chamada na fila do SUS, ainda não foi chamada. Então, assim, realmente, quando você tem dinheiro, é recurso para... o dinheiro muda. Então, assim, então você consegue ver que essa família que está passando, eu preciso de um tratamento para um familiar meu, o emocional dessa pessoa abalado. está no limite. Aí você acha que ela não vai fazer um consignado se for servidor público? Gente, eu estouraria tudo quanto é cartão. Se fosse para ajudar alguém da minha família, eu sou a primeira a ficar endividada. Não, e pegaria todos os limites que você tem. No... Exatamente. Então, você não tem como julgar essa pessoa. O que a gente faz muito lá do escritório? Normalmente, a gente tem os advogados que... E são advogados, não são inteligências artificiais, nem nada disso. São advogados mesmo, eles vão fazer o primeiro atendimento, vão chamar o nosso... a gente, no marketing, chama de lead, né? Ainda não é cliente. Chama para uma reunião por vídeo. Então, eles fazem ali toda a reunião com o cliente, só que essa reunião, né, não vai ser ele que vai fazer a petição inicial, vai para o operacional, que vai fazer o inicial. Então, a gente tem um cuidado de mandar um formulário quando o cliente assina o contrato com a gente, e a gente manda o formulário para ele preencher. E esse formulário a gente pergunta: você ou alguém da sua família está em tratamento de saúde? Porque é muito importante a gente colocar isso na petição inicial da repactuação de dívidas. Até porque, normalmente, quando você tem uma pessoa que está em tratamento de alguma doença na família, o endividamento está ligado àquele tratamento. Então, a questão de comprar medicação, enfim. E depois da pandemia também muita gente se endividou, né? Porque ficou doente, tá me atrapalhando a beça. Ficou doente, parente, alguém ficou doente. Sim. E aí, ou então teve algum problema para resolver. Eu recebi até uma cliente que ela falou: olha, na pandemia minha irmã engravidou, fulano se mudou e eu que tive que pagar, eu que tive que fazer. E aí a pessoa vai pegando. Eu tenho uns 15 dias, entrou em contato uma colega, né, uma advogada, e aí era a questão do cartão de crédito dela. Porque ela se endividou com o cartão de crédito por conta do espólio do pai. Por conta de ter que pagar aquela coisa toda. Só que aí veio até um X da questão. Porque o banco estava até oferecendo, tipo, a dívida dela estava em 30 mil, acho que no cartão, e o banco estava dando a oportunidade dela quitar a dívida por 2 mil e pouquinho. Então, ela falou assim, doutora... Né? Mas ela falou, doutora, mas assim, eu devia só 1.000 e pouco no cartão. Eu falei assim, mas olha, é uma oportunidade muito boa. Pegue, tenta ver se você não consegue fazer um esforço, né? Pagar esse valor. Ela falou assim, mas tem que ser à vista. À vista, realmente, eu não tenho. E se eu tiver que parcelar, iria para 7 mil, 8 mil reais. Eu falei, aí eu... Né? Falei, então deixa rolar mais um tempinho. E eles vão abaixar. Se chegou a 2, foi o que eu falei pra essa menina hoje. Falei se chegou ela, a 20, deixa vai rolar cair mais um pouquinho. Claro. Falei, você sabe dos riscos, você também é advogada, porque ela já recebeu a notificação extrajudicial. Falei, pode ser que eles ingressem com ação de cobrança, mas deixa para ver que, de repente, você consegue arrumar o valor e quita isso daí. Já aconteceu um caso lá do escritório que era um valor que à vista era uma boa redução, só que à vista era 20 mil. E não parcelava esse valor de jeito nenhum. Isso foi, principalmente no final do ano, que os bancos fazem bastante campanha, né? Para bater meta. E isso passou uns 3 meses, o banco ofereceu aquele valor parcelado. Ué? Exatamente. O valor. E aí o cliente ficou muito satisfeito, lógico. Às vezes vale esperar, né? Esperar. Mas nem sempre dá para esperar também. Aí que entra uma frase muito interessante. Fazer as coisas com calma significa com alma, né? Com calma, com alma. Então, ok. Então, você tem que aguardar, muitas das vezes. E outra coisa que um amigo meu falou, ele falou assim para mim, a pressa, ela é inimiga da perfeição. E quem é perfeito? Eu falei, Deus, né? Perfeito. Ele falou assim, então a pressa é inimiga de Deus. Olha só. Aí eu, caramba, isso é profundo. Então, negociação bancária Tem que ter calma. Tem que ter calma. Cautela. Não pode ter pressa. Não vai ser
ontem que você vai resolver isso. Superendividamento. Exatamente, não vai ser. E já aconteceu de você já está bastante mais tempo no superendividamento do que a gente. De você entrar com a repactuação e antes do processo acabar, vocês conseguirem negociar com o banco. Principalmente aqueles acordos que tem na inadimplência. E quando o nosso cliente não tem patrimônio que o banco já levantou, já sabe que não tem garantia. Não tem garantia ali, sabe tem que não vai conseguir executar. Cara, mas eu vou falar para vocês. Eu tô com uma cliente com uma execução que é um banco muito difícil. Banco Vocês vão público. saber qual é. Ele é Banco muito público. difícil, mas é aquele que acha que é público, que é metido a público, um amarelinho. É que o governo só tem 51%. As duas execuções são duas execuções, duas que são do mesmo banco, e é uma dívida assim uma empresa que o pai da minha cliente abriu, fechou, fez um monte de dívida, fechou, e a empresa estava no nome dela. Ele botou o nome dela Ela tem patrimônio? quando abriu. Ela não tem patrimônio. É casada? Ela não é casada. E escuta, a dívida era 150 mil na época, né? E aí tem 10 anos que o banco tenta executar. 10 anos, os processos são... Mais de 10, os processos são de 2015. Tá procurando bem para penhorar. Aí conseguiu, assim, R$30 numa conta, Eita. R$300 Não na desistiu. outra conta. Eu entrei em contato e eles não quiseram. Eles falaram, hoje a dívida já está... Era BNDES, né? Aí, hoje a dívida já está em 500 mil. Eu falei, tudo bem. E vocês conseguiram quanto até agora? Vocês vão continuar? Com esse processo... Mas quantos anos? Ocupando o judiciário. Eu acho que... E eles não. Complexo. Não larga o osso. Aí eu falei ali. pra ela, espera mais um tempo. Só não coloca nada no teu nome, Nada não no seu compra nada no nome. teu nome. Exatamente. Casa em comunhão, em separação total de bens. Só que assim, o problema que ela tem é que ela trabalha num lugar que é do que exige. governo. E pra ela ser promovida, exige que não tenha nada no nome dela. E ela tem 2 execuções. Esse é o problema. E aí ela Tem tá com pedida. essa ansiedade, entendeu? Só que eu falei pra ela, não tem jeito. E como é que ela vai pagar também, gente? Não, ela tem como pagar. Ela tem como quitar num valor justo. Eram 3 execuções. Uma que era outro banco, a gente conseguiu fazer o acordo. Eram 2 dívidas, era um cheque especial Que era um e banco cartão. privado. Aí eu fui, chamei o banco e falei assim, olha só, as condições são essas, não tem bem nenhum, vocês já tentaram executar, lararararará. Vamos fazer? Vamos fazer. É porque foi, né, igual a Agora Dani o- falou no início. Peticiona na execução. Então, mas aí, Peticiona vamos oferecendo conversar pro- aqui. oferecendo proposta de- então, de eu acordo. fiquei... Ela não foi citada. Eles não conseguiram tá. citar ela Ah, na então deixa execução. quieto. Então Entendeu? deixa. Ela não É. conseguiu ser citada até É, hoje. claro. Eles entraram com Eu deixo- pedido de tem penhora um online cliente lá assim também. e foi tentando penhorar as contas dela. Mas ela não Dívida de foi condomínio. citada. E aí, eu falei, cara, se eu entrar nessa execução, E eu nem tô- que seja para pedir prescrição intercorrente, Eu também tô a tese pro- da eu tô prescrição Não acompanhando. estão aplicando aqui no Rio, né? Aquela prescrição intercorrente de... 2 anos? Não, de tentativa de bloqueio infrutífera. Essa tese aqui no Rio não tá rolando muito, né? Aí eu falei, cara, eu entro, esse Aí vai juiz ficar não 50 aceita, anos. vou ficar... Vai ficar 50 anos tentando bloquear. Exato. Não, mas o Exatamente. problema é que a Processo. vida dela também, né, não Exatamente. segue. Pois é, a vida dela não segue. E aí eu tô nessa. Aguardo mais um pouco, Ah, entro eu no processo. Esperaria. Entendeu? mais Eu um também pouco. acho que Eu não vale entraria no esperar. processo também, não. Também não. Exatamente. Lá Eu tem um não. também de dívida de condomínio. Já foram 3 vezes, não conseguiu citar ele. Falo, a gente está acompanhando. Cara, Falei, deixa, Deixa rolar. porque vai que cai O na problema prescrição é que intercorrente. esse escritório que vocês sabem qual é, né? Uhum, Desse senhor, sim. eles não desistem. Já aconteceu várias vezes do juiz dar em 5 dias, manifeste-se o exequente em 5 dias sob pena de arquivamento. No 5º dia, eles vão Sim. lá e peticionam. É o jurídico. Tem que pagar o jato. E aí, pra gente Chegando. já chegar ao final, Ah. já se direcionar para o final, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o enfrentamento dessa situação do judiciário. Como é que tem sido para você lá no escritório? Me encoraja, por favor, que eu estou sem coragem de atuar no superendividamento. Já me desencorajaram muito também. Mas como é que você tem lidado com essa questão do judiciário pró-banco? Você tem conseguido liminar? Tem conseguido provar para eles que o consumidor precisa? Como têm sido as decisões? Então, vamos lá. Como a gente tem cliente em todos os estados do Brasil,
Cada vê que estado cada é de um estado é de um jeito. Você tem as melhores decisões em capitais. Então, assim, capital do Rio de Janeiro, aqui é onde eu tenho o maior número de sentença procedente. E fazendo Aqui no plano Rio, aqui no então, tá Rio. bom. Aqui no Rio, sim. Capital. Aí você pega regional. É porque é um E juiz interior. para todas as matérias. Eu não entendo isso. É. Um juiz para todas as matérias. Não, e agora ficou uma loucura, porque agora não tem mais Tá regionais. tudo indo pra capital, E aí você vai gente. distribuir, e aí dali eles vão começar a distribuir por Escolher. sorteio. Isso aí. Então você vai ter um cliente seu que mora na Lagoa, mora no Leblon, e ele vai ter O que fazer a audiência processo. dele em Na ilha. Santa Cruz. Aham. É do governador. Não, ele é perto, em Santa Cruz, que vai continuar a descer a Avenida Brasil. Pavuna. Aí você já fala assim, leva o segurança e brincadeira. E leva o colete, né? Vai de blindado, porque assim, não consigo entender o que eles Também não. fizeram. Então, aí até uma crítica ao AB, porque aonde eles têm que se meter... Foi horrível, não se mete, né? Não se mete. Então, tem a golpe do advogado. Semana passada, um cliente nosso caiu no golpe porque mandaram a minha voz. Então, hoje com a IA... A sua isso, voz. Isso. Eu já tô deixando claro que ainda já vai chegar, daqui a pouco vai chegar a imagem minha. Isso aí não tem dúvida. Do Vídeo, jeito, né? Do jeito que a gente está com a IA hoje, Verdade. daqui a pouco vai fazer um vídeo meu. Um vai avatar. Exatamente. Vai chamar para um vídeo para falar, não, olha aqui, eu mudei de número mesmo, sou eu, olha aqui. E Vai ainda ser- mais idoso, né, Dani? Exatamente. Que não tem Eu tive uma cliente muita... idosa que caiu também. Que eles não têm tanto esse feeling. E Se eles caem no golpe Sim. do Pix, que não vai Não dá cair. acesso, né? Tem cliente que dá acesso. Então, assim, eu sei que o judiciário, a gente tem muito juiz que é pró-banco, mas é o que eu falo para meus clientes. O não a gente já tem, eu vou correr atrás do sim. Se existe uma mínima chance da gente conseguir lutar, qual a outra opção que você tem? Você já está endividado? Vai ficar em casa enriquecendo o banco? Você não tem outra opção. Você só tem uma opção. Deu tudo errado até agora para você. Você não conseguiu sair da dívida sozinho. Vamos tentar o judiciário. Ah, não conseguiu, é recurso. Ah, não, é estratégia. Vou falar para ficar inadimplente. E aí muita gente fala, mas você incentiva. Eu já falo para o meu cliente, entre você comer e pagar o banco, você acha que eu Qual vou é a mandar pagar o prioridade? banco? Eu vou mandar você comer. Lógico. A vai morar na prioridade rua. Exatamente. Então, eu sempre vou falar, a prioridade sempre vai ser o bem-estar da família. O banco que espere. E espere o pagamento. Sim, a gente sempre faz a ressalva. A gente informa para os nossos clientes sobre a possibilidade de uma ação de cobrança, de uma execução, Quais de uma são as monitória. possibilidades, Então, a gente informa isso para eles, né? Para que eles saibam que o que vai vir pela frente. E aí normalmente eles, assim, muito difícil algum cliente Já meu, entende, né? exatamente, algum cliente meu falar assim, poxa, foi improcedente, mas foi porque o escritório não, eles sabem que o que a gente pôde fazer, a gente correu atrás para fazer. Então, isso também, o advogado, e tem advogado que às vezes não quer falar com o cliente, isso é muito comum. Muito ruim. Muito comum de gente me mandar direct falando assim, nossa, mas eu consigo tirar tanta dúvida com você e eu não consigo tirar com o meu advogado. É verdade. E é sério Acontece mesmo. real E aí o mesmo. pessoal fala, cita nome de escritório grande. Eu fico assim, então... Esse é meu diferencial. É verdade. Porque O que não assim, deveria ser um diferencial acaba se tornando um Sim. diferencial. E assim, eu tenho todo esse cuidado que hoje a gente tem lá no escritório, eu coloquei um advogado só de pós-venda. Sabe o que esse advogado faz o dia todo? Só atende o WhatsApp passando andamento para cliente que está perguntando como é que está o processo. Ela vai falar, tá isso, isso e isso, manda o andamento do processo. Não vai Dia da audiência, Exatamente. horário. Exatamente. Isso aí. Então, assim, toda a equipe lá do escritório, hoje nós somos comigo 8. Então, assim, eu tenho um controller, eu tenho o que faz a petição inicial, eu tenho o que faz as petições de prazo, né? Eu tenho os que são os closers, que são o que atende, que é lead chegando. Eu tenho o pós-venda. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Que é o sonho de De qualquer todo um, mundo. A gente vai né? chegar lá, Daniel. Porque, né? Então, assim, você tem que ter esse cuidado do pós-venda, estar Sim. falando ali com o cliente. Quando eu não tinha um advogado para isso, logo Tem no que início, dar que eu tinha que suporte. fazer tudo, eu tirava
sexta-feira. Eu falei assim, na sexta-feira eles respondem como é que tá o teu processo. E era isso. E aí, como a pessoa, às vezes, acompanha a rotina no Instagram, Sabe. rede social, então já sabe. Aí eu já, hoje, se eu não te respondi, eu já falava assim, quem ficou sem resposta essa Me manda semana, mensagem de novo. Manda agora de novo pra subir a mensagem. Gente, era uma loucura. Mas é assim Manda mesmo. aqui de novo pra subir a mensagem que eu vou responder todo mundo. E era assim. No começo é assim, gente. A gente vai fazendo do jeito que dá. né? Mas a gente Do vai chegar jeito, lá igual. Com certeza. Meninas, eu queria agradecer. Eu quero agradecer. Doutora Daniele, foi um prazer te conhecer, ter você aqui. Nossa, eu tô me sentindo muito importante. Que isso? E aí eu queria que vocês deixassem Instagram de vocês, um recado, se vocês quiserem, para quem tá assistindo. E é isso. Muito obrigada e voltem sempre. Maravilha. Então, assim... Quer começar, Andréia? Eu? Então, assim, Mariana, muito obrigada pelo convite. E, às vezes, eu acho interessante que às vezes o pessoal acha que eu não sou acessível, mas eu sou extremamente acessível. Antes de você chegar, eu tava falando pra André. Eu falei, será que ela não vem? Será que não, eu sou muito compromissada. Se eu falo que sim, eu honro aquele compromisso. Eu sou muito chata com isso. Fui filha de militar, né? Meu pai foi militar antes de ser policial. Então, ele sempre é aquela questão da gente... Você dá a sua palavra, você tem que cumprir. Eu sou muito metódica com relação a isso. E adorei o convite. Pode me chamar para outros episódios. Opa! Porque faltou muita coisa aqui pra gente falar. Tem muitos temas. Gente. Uma hora a gente vai emendando um assunto no outro. Aí não tem como. Depois você pega o estúdio aí para umas 5 horas. Aqui, quais são as dívidas que entram? Aquela discussão com a gente nunca segue. Porque a gente teve uma discussão essa semana que um colega nosso falou. Pensão alimentícia é desconto obrigatório. Aí, Andréia, não é desconto. Daniele falou que não é desconto obrigatório. Aí eu falei, eu tive que falar. Eu falei assim, eu faço a mentoria. Aí ele ainda achou ruim. Ainda achou que ela tava tirando uma onda, porque ela falou... Não, achou ruim isso ou falou assim, não, Daniele tá errada? Não, isso aí ele não fala, não. Mas ele achou que ela tava tirando uma onda, porque ela falou eu falei que fazia assim, eu tô mentoria. fazendo a mentoria da professora Daniele, que é só voltada pro superendividamento. Aí você vai assim, peraí que eu vou mandar ligar pra ela agora. Pronto. E foi uma discussão ferrenha. Discussão calorosa. Porque ele falou que pensão alimentícia era desconto. Ele vai assistir. Ele vai eu mandar pra ele assistir. Alô, Kleber. Então. Ele falou, não, porque é desconto obrigatório. Aí a André falou, não é, cara. Desconto é um desconto obrigatório dentro do direito de família. Direito de família é obrigatório porque o juiz mandou. Isso. Mas não é obrigatório no superendividamento. A gente tá falando de relação de consumo. Então, eu falei o tempo todo. Isso que ela falou, no superendividamento só entra relação de consumo. Mas eu acho que ele quis dizer o seguinte, não pode excluir a pensão para calcular o líquido. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Lá no escritório a gente exclui, sim, para fazer o cálculo. Tiram para fazer. Isso. Então, era isso que ele estava falando. Não tira para fazer o líquido, não tira para fazer o líquido. Não, e ele ainda falou, tem sim. uma decisão judicial, então é obrigatória. Aí eu falei, ai, meu Deus. É obrigatório porque a pessoa não pode deixar de pagar. Isso, mas, assim, até porque foi o que eu te falei. Eu falei assim, como é que vai chamar o credor da pensão alimentícia no dia da audiência de conciliação? Não tem como negociar. Não existe, não existe isso. E ele só tá pagando a pensão porque os filhos não estão ali na guarda dele. Porque se tivesse a família com ele... Exatamente. Mas aí, você não vai deixar de colocar o que está pagando de pensão dentro da tua planilha, que é a planilha de gastos mensais, para onde está indo o dinheiro. Aí você vai Mas para calcular a porcentagem de endividamento, não entra. Só mais um, antes de você se apresentar. A gente estava falando sobre o financiamento imobiliário, né? Que eu achei muito curioso, assim. Também não entra por ser uma dívida real, com garantia real. Isso. O que o legislador fez? Ele tirou todos os contratos que tenham um bem como garantia. Então, a gente tem, às vezes, cliente que chega lá com painel solar, né? Financiamento de painel solar. E aí, a placa, ela é garantia se você não pagar o financiamento, eles vão tirar a placa do painel solar. Então, assim, isso não vai entrar. E, normalmente, são os financiamentos que são também preços de carro, né? O cliente, ele tem muita dúvida, né? Sobre o que é consumo, que para ele a placa solar é isso. Por que acontece? Por mais que seja relação de consumo, tem um bem como garantia. E esse bem está garantindo que o contrato também vai ter um juros relativamente baixo. Quando você entende, quando você começa a pegar as sentenças de superendividamento e entender que teve redução de passivo, você fala, faz total sentido
o financiamento do imóvel não entrar. Porque imagina eu pegar o financiamento de um imóvel que vale quase 1 milhão, vamos colocar, em média hoje, que é uns 500, 600 mil, um bom apartamento. Então, você vai colocar ali que é 500 mil um apartamento, e aí eu vou fazer um plano de pagamento que é 30% da remuneração desse servidor, em até 60 parcelas vai ser de graça o imóvel. Então, aí você tem um prejuízo para o banco, para a construtora, enfim, que seja. Aí faz sentido se você colocar isso no cálculo. Mandou Entendeu? a gente acabar, né? A gente tá aqui com a unha aqui, Eu. Então, é um prejuízo muito maior para o banco. Sim, porque vamos dizer que o juiz conceda a repactuação de dívida no valor de R$ 1.500 para 20 credores. Aí tá lá o apartamento, o cara vai receber Exatamente. quanto? R$50? Exatamente. R$100? Por mês, né? Não faz sentido para quando se aplica a lei do superendividamento como deveria ser aplicada. Por isso que tira financiamento de veículo, financiamento de imóvel. E aí, no cálculo, entra empréstimo consignado, empréstimo pessoal, cartão. Cheque Todas especial. as dívidas de relação de consumo. As contas de consumo entram na planilha de gastos, não entram no cálculo. Se for dívida, eu vou fazer um plano de pagamento com todos os credores. Ah, mas vai entrar a concessionária de luz? Vai. Se tiver devendo. Se for dívida. Se tiver em débito. Tem débito, vai entrar. Ah, vai entrar a concessionária de água? Sim. Então, por quê? Porque é relação de consumo. Uma vez eu vi um patrocinado de uma advogada, professora até, falando que de lojas tipo Renner, C&A, isso tudo não entraria. Falei, opa, como assim que não entra? Mas é relação de consumo. A gente está falando de Código de Defesa do Consumidor. Porque eu vou na C&A e coloco meu carro como garantia, no meu cartão C&A, no meu cartão... Então... Não há que se falar que não vai entrar. Entra sim. É relação de consumo, não tem nenhum bem como garantia, pode listar sim como... Casas Bahia, entra. Sim, é relação de consumo. Agora sim, meninas, seu Instagram, seu recado pra galera, senão a gente fica até amanhã. Então tá bom, gente. Meu Instagram é Daniele com 2 L's, danielerodrigues.adv, TikTok também. Tô lá no Spotify com Desenho de Vida Cast. YouTube já é um @ diferente. É Daniele Diogo, meu sobrenome é Diogo, Daniele Diogo, tudo junto. Mas segue aqui no Instagram, manda sua dúvida lá. Eu vou ter muito carinho de responder. Talvez eu demore um pouco pra responder, mas eu vou responder. Responde, ela respondeu pra vir aqui. Isso. E acho que a mensagem que eu deixaria é justamente, não importa o momento que você está passando hoje na tua vida, a dificuldade que você está passando, tenha fé, tenha bom ânimo, né? Vai ter muita gente na tua caminhada que está aqui para te ajudar. Tenho certeza de que todo mundo que escolheu aqui, principalmente quem está nessa mesa aqui, escolheu estudar direito, é porque a gente tem propósito. E a gente tem um propósito de facilitar a vida de vocês e ajudar de alguma forma, tá bom? Então, confia. Eu deixo aqui meu @ Andréia Targa ADV no Instagram. No TikTok, eu não lembro, mas é Andréia Targa. Só colocar Andréia Targa que vocês encontram. E eu quero deixar também meu muito obrigada, né? Mais uma vez esse convite, está aqui ao lado da professora Daniele, né? Sempre é bom a gente aprender, sempre tem alguma coisa nova. E qualquer dúvida também, é só mandar um direct que a gente responde. Meninas, muito obrigada. Queria agradecer ao Will, primeiro episódio que a gente grava aqui com ele, ao Pedro, que invadiu o nosso episódio também. E o meu Instagram é @marianaalcantara.adv. E até o próximo episódio.